Oi, E é, Josilene. Matheus, Bom dia, tudo bem, bom querida? dia. Tudo bem, e você? Tô Bom dia, ótimo. pessoal que está acompanhando. Eu tô muito bem, graças a Deus. Estou muito feliz de receber você aqui. Para mim é um prazer Eu enorme que poder conversar agradeço. contigo. Eu que Muito. agradeço pela oportunidade, né? Eu vejo isso como um carinho, um cuidado de Deus, né? A gente passa por tantas coisas e quando a gente encontra algo que nos faz a gente tornar mais felizes, né? Aí mais para as águas mais profundas e isso faz a gente mais feliz e contagiar as pessoas que vivem ao redor da gente, né? Isso é muito bom mesmo. Só tenho que agradecer. Que maravilha. Estou muito feliz mesmo de ter você aqui comigo. Obrigado pela oportunidade da gente poder conversar e da sua generosidade, né? De compartilhar com todos aí um pouco sobre a sua caminhada, sobre os detalhes aí da sua nova vida, né? Da vida Sim, renovada. Vamos fazer uma oração? sim. Sim. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Senhor, eu te peço a sua presença entre nós nessa manhã, para que abençoe, ilumine e esclareça, Senhor, todas as questões. Fortaleça, Jesus, todos os corações que estão aqui presentes, ouvindo agora ao vivo e que ainda vão ouvir, né, esse vídeo ao longo do dia de hoje, amanhã. Eu te peço, Senhor, que dê coragem, dê ânimo, revigore, Senhor, as energias, as forças daqueles que estão cansados sobre o fardo que eles estão carregando. O Senhor prometeu, Jesus, aliviar o fardo daqueles que vierem até o Senhor, com todo o coração. Então agora, Jesus, eu quero te apresentar o coração de todas essas pessoas, especialmente, Jesus, o coração da Josilene, da família dela, tudo que ela passa na vida dela. Esteja, Senhor, sempre presente com ela e com todos nós. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Nossa Amém. Senhora da Confiança, rogai por Rogai. nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, então, bom dia a todos vocês, mais uma vez. Bom dia, Josilene. Eu vou deixar você, Josilene, bem à vontade para você falar bastante aqui. Terça-feira é o dia que eu falo, que a Camila fala. Agora, quinta-feira a gente só escuta. Então, eu queria que se você começasse contando, eu vou te ajudar aqui, a gente vai batendo um papo. Sim. Eu queria que você começasse contando para as pessoas como é que foi que você me conheceu e como é que foi que você chegou até aqui agora. Conta um pouco aí para o pessoal conhecer você. Quero desejar um bom dia a todos, né? Um santo, abençoado dia para cada um que está aqui, para aqueles que vão ver ainda, né? Meu nome é Josilene, sou da cidade de Patinga, de Minas Gerais, né? Cidade do interior, 400 quilômetros de Belo Horizonte. E eu estou muito feliz por estar aqui, porque eu consegui trazer mais algumas pessoas, né? Para participar do Renova, para conhecer essa oportunidade, né? Quero que agradecer a Vanessa, minha comadre, que está aqui, né? A Carmen também, que está junto com a gente nessa caminhada do Renova-me. E a Betinha, que entrou comigo na turma 4, né? Somos todos aí na turma 5. É muita alegria. Que legal. Bom, eu sempre busquei algo que me desse mais serenidade, né? Porque eu tinha muito, assim, um complexo de prioridade de muitas coisas. E nessa busca, né, de me conhecer melhor, que eu sempre busquei, que eu percebi que tinha algo errado comigo, mas eu não conseguia compreender o que era. Então eu comecei a buscar encontros, né, ouvir pregações, que me levassem a esse entendimento que estava acontecendo comigo. Uhum. E, inclusive, em fevereiro eu participei dos exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola, que me ajudou demais. Mas ainda eu fiquei na busca, porque eu queria trilhar o caminho, mas eu não sabia como fazer. Então, um dia eu passando pelo Instagram, aí eu vi assim, Jornada Vida Interior, Tenda São José. O que me chamou o nome foi a Tenda São José, porque eu sou muito devota de São José, né? Passei um momento difícil na minha vida e foi onde que eu pedi para ele que assim como ele cuidasse da Virgem Maria e do Menino Jesus, cuidasse de mim e do meu filho. Então, Uhum. desde lá para cá eu tenho muito esse carinho com ele. Então lá eu cliquei para ver o que seria essa jornada interior, que tudo que reflete, né?
que se dirige a essa jornada interior, né, a vida interior, né, o autoconhecimento, o se conhecer, sempre me chamou muita atenção, porque eu Uhum. não sabia como eu era. Então, quando eu vi, né, aquele vídeo falando, você lá com a sua família, aquela música ali toda, né, aquilo mexeu muito comigo, muito mesmo. Então eu comecei a pesquisar, eu entrei no YouTube te procurando, olhei os vídeos, olhei, né, eu fosse coragem, umas pessoas já fizeram há algum tempo, e fui vendo a história delas, o que elas estavam, o que, que elas fizeram, acompanhei, né, a história daquele rapaz, o Thiago Bolsas, né, achei linda a história dele, toda a Uhum. trajetória dele, né, hoje, de vez em quando, eu acompanho ele também. E outras pessoas, como aquela menina que eu esqueci o nome dela agora, que ela passou, queria engravidar e não conseguia, através do bate-chuveiro lá, Deus falou com ela, né? Ah, Então, a assim, foram Mônica. várias pessoas que eu fui vendo, né? A força e coragem, foi vendo, não, se elas conseguem, eu também posso conseguir. E assim, Maravilha. a jornada para mim foi assim incrível, porque tudo que você foi falando durante a jornada, eu já estava buscando aquilo ali, né? E quando você disse a questão da passamos para outra margem, né? Contando Uhum. essa história bíblica, né? Tão linda de Jesus com os apóstolos. Isso me chamou muita atenção, porque eu ficava assim, meu Deus, como que eu vou passar para outra margem, né? E querendo esse novo, né? Sempre buscando o novo. E não sabia como fazer. E quando eu fui vendo as coisas, foi se encaixando de tal forma, né? De tudo aquilo que eu estava buscando. E eu fiquei muito maravilhado com tudo aquilo, a forma como você foi explicando, né? Cada detalhe, que a mente funciona, como que a gente fica, as armadilhas. Isso tudo me Hum, chamou muita atenção. E que quando legal. terminou a jornada, né, eu falei assim, oh, meu Deus, eu quero fazer esse curso. E sempre, se eu procurei tudo que eu vou fazer, eu sempre gosto de rezar primeiro, pedir a Deus uma orientação, se aquilo está no momento de fazer, se é a hora. E no outro dia, quando passou a jornada, eu, né, tenho meu cantinho aqui de oração, eu ajoelhei e estava rezando o texto da misericórdia. E eu Hum, falei, Senhor Jesus, com a tua misericórdia, você tem me ajudado, me mostra, está na hora de fazer esse curso, é o momento, me dá esse esclarecimento, porque eu só quero fazer aquilo que é da tua vontade, no teu tempo, na hora certa. E foi tão incrível, Mateus, que quando eu estava rezando o texto da misericórdia, Deus me deu uma visualização muito linda. Antes, quando eu fiz esses espirituais lá em fevereiro, na época do carnaval, eu tinha hum, mostrado eu caminhando numa estrada. Eu falei assim, bom, eu tenho que percorrer uma estrada. Mas até então eu não sabia como que eu ia percorrer essa estrada. uhum. E quando eu pedi isso para Deus, ele me mostrou assim, sabe aquelas pontes que você atravessa, que é tipo aquela ponte do rio que cai, que é de Sei. corda, que balança para cá? Então, Deus me mostrou fazendo isso, caminhando nessa ponte, e à medida que eu ia caminhando por cima desse rio, a ponte ia baixando. E Hum, quando essa ponte ia baixando, dava aquele certo medo, como se fosse afundar naquele rio. Só que à medida que eu ia caminhando, a ponte levantava de novo para chegar na outra margem. E quando eu cheguei na outra margem, era um jardim lindo, de muitas árvores, de flores, de borboleta, de pássaro, uma coisa linda, uma imagem linda. Aí eu falei assim, aí na hora veio muito assim no meu coração, que o Renove seria a ponte que me atravessar para outra margem daquilo que eu estava buscando e que eu não sabia como eu ia fazer. E aquilo me encheu muito de alegria, muito mesmo, porque senão eu estou no caminho certo e é isso mesmo que eu vou fazer. Então, assim, foi uma graça muito grande, né, que Deus me mostrou daquilo que Ele queria para mim através do Renove. E assim, o Renove, para mim, ele me fez ver coisas que eu não conseguia compreender. Eu estava vivendo, mas eu não conseguia entender. E os exercícios, né, de toda né, de cada semana, assim, foi encantador para mim. O que eu mais praticava era a pausa breve. Esse, para mim, foi, assim, muito bom mesmo, ajudou demais. Mas quando chegou, por exemplo, acho que na quarta ou na quinta semana, eu comecei a ter uma certa dificuldade com os exercícios, né? uhum. A gente até já partilhou um pouco sobre isso. E eu comecei, quando eu começava a escutar o áudio, quando chegava quase na metade, né, do exercício, eu começava a ficar assim, num nível de ansiedade, numa inquietação muito grande, né? Eu me aumentava os braços, eu me aumentava as pernas, começava a dor nas articulações nos pés, né? E eu não entendia, eu falei assim, meu Deus do céu, o que que é isso? O que está acontecendo? Mas com muito custo cheguei até o fim do exercício.
com muita dificuldade. Aí depois eu fui entender, né, ao longo da caminhada, eu fui entendendo que a resistência para mudar, né? Eu queria mudar, queria passar esse outro lado, passar para outra margem, mas eu tinha essa resistência. Aí eu falei assim, meu Deus, mas por que essa resistência? Eu fui observando as coisas que você ia falando durante as aulas que a gente ia vendo, então eu fui entendendo que eu tinha dificuldade para aceitar as coisas, né? Queria mudar, mas tinha resistência porque eu não aceitava. Uma parte porque eu queria as coisas do meu jeito e porque eu questionava muito. Eu sempre fui muito questionadora. Eu queria entender tudo, tudo. Por que Controle. isso? Por que tem que ser assim, né? Eu queria entender para poder fazer. Mas com Deus não é assim que funciona. Você tem que confiar, deixar que ele faz, né, para você caminhar, porque ele vê lá na frente, né? Eu sempre brinco, falo com a minha comadre, a gente não vê nem lá na esquina, né? E a gente quer entender tudo. E as coisas de Deus, quando ele quer trabalhar na nossa vida, como você sempre diz, né, nas aulas, nas lives, é a confiança. Quanto eu mais me confio, mais eu abandono, mais Deus vai agindo. Né? E outra interessante, que eu recebi uma mensagem de uma amiga minha, a mensagem me falando tudo isso, que Deus não age na nossa ansiedade. Ele não age porque a gente não está preparado para receber as bênçãos, as coisas que ele tem para nos dar. Não só questão material, mas de transformação de vida interior, de intimidade com ele, de conhecê-lo mais, né, de poder ouvir atentamente a voz dele. E eu não tinha isso. Por quê? Por causa do nível de ansiedade que eu tinha e que eu desconhecia. Eu não sabia que eu era tão ansiosa assim, muito ansiosa, né? Quem olha para mim assim, nossa, você é tão calminha. Não, né? Eu tinha uma agitação enorme dentro de mim. Tanto que durante os exercícios, né, o meu coração palpitava, eu sentia muita dor no peito, né? A sensação que eu tinha, assim, meu coração ia para fora, de tanto que ele batia, de tanto que acelerava, eu sentia um sufocamento, era uma pressão no peito que eu tinha, né? Porque o nível de ansiedade era muito grande. E eu não sabia que isso Você era não ansiedade. Você conhecia, né? Mas, não sabia. Josilene, é curioso isso que você está falando, né? Primeiro falando sobre a necessidade de controle, né? A gente não percebe isso, né? A gente não conhece esse Piloto ponto. automático, né? O que a gente é ensinado de criança é que a gente tem que sempre controlar as situações, né? A gente tem que entender o que está Sim, acontecendo. Isso vira muito intuitivo para nós, porque para fazer um exercício de matemática, né, por exemplo, que está lá escrito, o Joãozinho foi na padaria, comprou 3 pães, cada pão custou R$ 2. Você tem que visualizar a cena, você tem que descrever o que está acontecendo, controlar o ambiente para poder resolver a questão, né? E é assim em todos os lugares da nossa vida. Então a gente acha sim. que se eu não tiver o controle, se eu não entender o que está acontecendo, logo vai acontecer alguma coisa de errado. Ou logo, então eu tenho que buscar esse entendimento, né? E isso é uma Sim, prisão, né? Isso é uma armadilha muito grande, muito, porque a gente muito. tem. A gente, O ser humano, se parar para pensar 5 minutos, acho que nem 5 minutos, ele vai descobrir que ele não controla nada, né? A gente não certeza, controla a nossa nada disso. respiração 90%, 95% do dia, a gente nem lembra que a nossa respiração existe, né? Para a gente acordar de manhã, se a gente não coloca o despertador, mas quem garante que a gente vai acordar? Você está no controle do seu sono? Nada. Então é assim, mas é um apego muito grande que a gente tem com o controle. E o controle, depois que você gera minimamente algum controle sobre a situação, ela tem que funcionar do jeito que você espera que funcione, porque afinal de contas você tem um controle, não é? Aí quando aquilo sai do seu controle, você se frustra. E aí isso gera Muito. gera ansiedade, gera agitação interior, gera toda aquela falta de confiança em Deus. Você começa a apontar para o céu. Isso é uma coisa que eu queria falar. Outra coisa é sobre as resistências, né, pessoal? Os exercícios, eles tentam. Por isso que a gente tem que fazer bastante exercício, né? Eu sempre falo isso. As pessoas me escutam aqui, ouvem as coisas que eu falo, acham bonitas, acham bacana, mas fica só no mundo da ideia. Igual as homilias, sabe? São maravilhosas homilias. Eu conheço pessoas que vão na missa todos os dias e com padres iluminados, né? E aquilo vai ficando, mas vai ficando, mas vai ficando no mundo das ideias.
A pessoa passa 20 anos e vai ver, tem os mesmos comportamentos de 20 anos atrás. Por quê, pessoal? Isso é uma coisa da psicologia humana. Se você fica com o conceito na ideia e não traz para a vida real, não traz para a prática, não pratica a palavra de Deus, não pratica o autoconhecimento, fica só nas ideias. É como se fosse assim, Josilene. Quero te ensinar a jogar vôlei, né? Então nós dois na arquibancada, eu te explico todos os fundamentos do vôlei. Ó, Josilene, para sacar, você precisa colocar a bola aqui e bater na bola. Para fazer o bloqueio, você tem que subir com as duas mãos em cima da rede. Para dar toque, você vai fazer assim com a mão. Para dar manchete, você vai fazer assim com os seus braços. Não pode deixar a bola cair no chão. O seu time tem 5 do lado de lá. Dou todas as informações para você sobre vôlei. Eu fico 10 anos falando para você sobre vôlei na arquibancada. Você vai entender do vôlei pra caramba, não vai? Não, Você vai conhecer só todas as regras, todos os detalhes. Só que eu posso dizer que você sabe jogar vôlei? hum, Não. possível. Você tem que descer para a quadra. Você tem que ir para o campo de atuação. Você tem que treinar, tem que praticar os exercícios, são a quadra, né? E nos exercícios, gente, a gente apanha. A gente apanha. Para aprender a jogar vôlei, dói o braço, né? Fazer exercício, quem faz exercício físico aí sabe, quando a gente sai da inércia, né? Quando a gente começa a fazer musculação, por exemplo, volta para casa com os músculos doloridos, né? Porque você começou a trabalhar algumas coisas que antes você não trabalhava, né? E o seu cérebro, a sua mente, não gosta de sair da zona de conforto. Afinal de contas, ela demorou 20, 30, 40 anos para trilhar esse caminho. Você agora vai te querer tirar desse caminho que eu trilhei, Matheus? Então, existe uma resistência muito grande que Sim. é justamente o que a gente tem que superar, né? Igual Com você, como certeza. você está contando aí, né, Josilene? Se você E supera interessante. esses pontos de dificuldade, você começa a progredir. Antes de você falar um pouco mais aí sobre o Renova-me, sobre o que ele fez na sua vida, conta um pouco mais para nós como era a sua vida. Você disse que você não se via uma pessoa muito agitada, né? Mas qual é o quadro que você faz da Josilene antes do Renova-me, né? Você tem a vida muito agitada, o que te apertava muito aí, assim? Você disse que sempre buscava por serenidade, né? Por ganhar serenidade. Mas pinta um quadro aí mais nítido aí para nós. Como era você antes de fazer toda essa Assim, o jornada, Josilene? que que acontece, Matheus? Uhum, Eu sempre fui uma pessoa muito quieta, né? uhum, Muito tímida, né? uhum, Tinha um complexo de inferioridade muito grande, tudo por causa da minha história de vida, né? uhum, Durante o período da gestação, das coisas que eu vivi, as dificuldades que minha mãe passou, né? E uhum, eu tinha também uma carência muito grande, uma carência paterna, né? uhum, E essa carência me fez tomar decisões, né? Que não era aquilo que Deus queria para mim. Depois, o fato todo conhecido que eu fui entender, né? Uma delas uhum. foi o meu casamento, né? Hoje eu sou divorciada, tenho um filho de 16 anos, que é a maior bênção que Deus me deu. Como E é que ele com chama? isso, Bruno, Bruno. Bruno. Então, o que que acontece? E nesse período que depois de 10 anos de casada, né, a gente começou a sofrer crises. Porque Uhum, acontecia algumas coisas comigo, eu não sabia como resolver, porque justamente eu não me conhecia. Eu conhecia pouco da minha história. E com isso, é onde eu comecei a buscar a cor interior, aquelas coisas todas, né? Mas o casamento em si começou a sofrer as crises, né? E depois de algum tempo, eu lutando tudo, porque eu queria meu casamento. Porque o meu entendimento, né, como a gente quer ter o controle das coisas, eu casei por toda a minha vida, né? Esse é o entendimento que eu tinha, porque eu sempre fui católica, né? Minha família toda católica. Então, com isso, eu tive resistência para aceitar que não era mais aquilo, o casamento já não existia mais. Então, eu sofri muito com isso, muito mesmo, né? Porque eu não queria aceitar, né? Porque, como eu casei, então é por toda a vida, né? Então, mas ao longo do tempo, eu fui buscando livros, lendo livros. Tem um livro que eu li que se chama assim: Quanto é pior que pessoa que convive com você, melhor para você. Aí eu falei assim, mas como assim? Aí eu fui ler o livro.
né? O que ele estava remetindo, né, ao título, né? Porque as pessoas que convivem com a gente, elas não conhecem, então elas sabem, né, das nossas fraquezas, né, daquilo que a gente precisa mudar, só que às vezes a gente não reconhece, né? A gente buscar o reconhecimento, saber que a gente precisa mudar, que a gente errou, é muito difícil isso a gente aceitar. O ser humano tem desse lado, né? Reconhecer que errou, que precisa mudar, né? Reconhecer as fraquezas. Então foi uma luta muito grande que eu tive nesse período. Foi 7 anos lutando para que o casamento sobrevivesse, né? Mas mesmo assim, eu fui nesse período eu fui muita oração, muito jejum, porque eu queria, né? Queria ir conversando, mas nada disso aconteceu. Foi até que então, depois de determinado tempo que eu estava lendo esse livro, que me ajudou muito na época, eu fui entender o que tinha acontecido comigo. Uma carência, uma rejeição, né, que eu tive, me levou a dizer sim para um casamento que eu não estava preparada, nem tanto ele. Então, não sobreviveu. Então, quando eu entendi que era isso, que era uma carência que eu tinha, é como se tivesse pegado um balde de água, jogado naquela fogueira e apagado tudo. Porque eu fui entender que não era isso. Aí onde comecei a trabalhar o quê? Um pouco a minha aceitação, mesmo assim não era 100%, né? Uhum. Então eu fui buscando, até que eu cheguei aqui, né, na Tenda São José, no Renova-me. Que E uma maravilha. das coisas que eu mais, que eu sempre preservo muito, é a questão da doutrina católica, a fé, né? E isso aqui a gente encontra, né? Porque a gente vê outras coisas, né, que ajudam também, mas não condiz com aquilo que a gente acredita, com a nossa fé, né? Então, quando eu vi isso para mim, meus olhos brilharam, porque era isso que eu procurava, algo dentro da igreja, né, que me levasse a viver mais a minha fé dentro da doutrina católica, né? Porque nós temos muitas coisas dentro da nossa igreja. Nossa igreja é rica, nossa igreja é linda, ela tem muitas coisas maravilhosas. Só que a gente não procura conhecer, né? Quanto a gente mais conhece, mais a gente ama. Não tem como você amar aquilo que você não conhece, né? É verdade. E aquilo que é da parte da gente fazer, Deus não vai fazer. Deus não vai fazer. E isso, a gente no Renova, a gente aprende isso, né? Com Eu tenho que certeza. fazer a minha parte. Não tem como. Se eu estou com fome, eu tenho que pegar comida e comer. Deus não vai comer por mim, né? Exatamente. E isso. É. E uma coisa que eu tinha muita dificuldade, Mateus, que é, por exemplo, além das carências, da rejeição que eu tinha, da falta de confiança em mim, do que eu posso fazer, da capacidade que eu tenho, né? Porque a gente vê o outro fazendo, o outro crescendo, mas a gente acha que a gente não pode, que a gente é incapaz, né? Porque a insegurança, medo, né? Nos impede de caminhar. Eu tinha esse medo muito grande. Eu paralisava, quando vinha alguma dificuldade para mim, eu paralisava, né? É como se uma das coisas remete ao meu nascimento, essa insegurança, esse medo, porque eu nasci de parto fórceps, né? Uhum. Então o médico me puxava, eu voltava para o cantinho, me puxava de novo, eu voltava. E com isso, né? Ao nascer, eu nasci muito miúda, né? Muito pequena. Eu já Uhum. sou pequena. Então, o que acontece? Criou um bloqueio em mim, né? Acontece alguma dificuldade daquilo que não estava no meu controle, né? Eu recuava, eu parava, eu não enfrentava. E com isso vem o que? A dificuldade de enfrentar as coisas. Eu tinha muita dificuldade de enfrentar. Medo, né? De falar, de abrir a boca, né? Então, isso foi, né, me criando mais assim, aquele complexo de ficar quietinha, miudinha. E eu andava muito de cabeça baixa, não andava de cabeça erguida, né? Então, Uhum. tudo isso remetia ao que? Ao medo, à insegurança de toda a minha história. E eu desconhecia totalmente isso. Então, ao longo do tempo, das coisas foram acontecendo, né, que eu fui aprendendo. Mas quando veio esse um renovo, que eu fui vendo, a forma como você vai explicando, né, do que a mente da gente pensa, do que a gente, como a gente age, isso para mim foi assim, muito claro, sabe? Foi muito nítido e isso me ajudou, né? E com isso, juntando todas as coisas daquilo que eu acredito da minha fé, né? Você está vendo que os dois corações, né? Eu sou muito devota ao Uhum. Sagrado Imaculado Coração de Maria e o Sagrado Coração de Jesus. E eu Tá lindo sempre o fundo aí.
E assim, em 2013, eu fiz um curso chamado Agapiterapia. Hum, Nesse curso lá, eu aprendi o texto dos dois corações. E eu sempre falo esse ejaculatório para me ajudar no dia a dia. Né? Que ela uhum. fala assim, né, que neste minha alma entrego-me inteiramente a vós, e de vós tudo espero, ao Sacratíssimo Coração Unido de Jesus e Maria. Então, isso foi me ajudando também, mas ainda faltava algo que me colocasse em prática, a praticar tudo isso que eu já tinha vivido, mas de maneira clara, e eu não tinha encontrado isso. Mas quando eu vi isso, que o Tenda, né, a jornada, a forma como é feita as coisas, de uma forma tão simples, tão objetiva, que não tem como você não querer fazer e de não querer chegar até o fim, a chegar lá, a Ô, cabeça fria e o coração quente, ô, porque vai Josilene, multidão de gente, né? ô, Josilene, deixa eu te falar uma coisa aqui. Um dos maiores indícios, né, que a gente pode perceber que a pessoa gostou, né, que fez bem para a pessoa, é quando ela quer dividir isso com quem ela gosta, né? Então foi o que você falou aí. Tem uma nessa turma agora, pessoal, que começou essa semana passada, acho que tem três amigas suas, né, Josilene? Duas novas e uma que já tinha feito vai fazer de novo, né? Porque o Assim, Renova-me, a gente faz o acesso que ele seja vitalício, então as pessoas podem fazer quantas vezes quiser, quantas vezes acharem que convém. Então acho que isso é uma prova, né, de que isso fez bem para você, porque ninguém entra numa fria e depois quer levar os amigos, né? Tem que sim, ser com bom, tem que certeza. ter gostado. E você está dizendo um pouco isso. Agora deixa eu comentar um pouquinho sobre essa questão de que você não sabia, né? É muito curioso isso. É um dilema que eu passo aqui para como falar para as pessoas isso, né? Porque é difícil de falar. Porque é assim, ó. E é uma maneira muito generalizada, né? É assim, se você, se você não tem paz interior, se você não tem alegria de viver, não confia plenamente, se você não vive cada momento da sua vida saboreando o momento presente. Se você não vive nessa situação, a gente pode resumir que você não tem cabeça fria e coração quente, vamos dizer assim. Você até pode ter o seu lado espiritual aguçado, inflamado, né? O coração pode estar quente, mas é uma questão de tempo para esfriar, porque a cabeça fria, os problemas dominam a piedade, né? Dominam a sua devoção. Dificilmente a pessoa vai continuar fervente, vai continuar irradiando luz e vai continuar evangelizando ao redor, tendo uma mente muito cheia de medo, cheia de insegurança, cheia de preocupação, cheia de angústia. Então, o que eu queria dizer com isso? Quando a pessoa não está nesse estado, pode ser por diversos motivos. Mas diversos, 1 bilhão de motivos aqui, né? Você contou a sua história, como foi formada a carência afetiva, toda aquela falta de autoconhecimento que te tirou da posição de cabeça fria e coração quente que você queria encontrar. Então você fez de tudo, né? Só que as pessoas, normalmente, tá? As pessoas católicas que andam com a igreja, que têm a religião forte dentro delas, elas têm alguns bloqueios, né? O primeiro bloqueio é esse. Tenho que rezar mais, porque pode ser que eu esteja rezando errado. Então eu vou me empenhar mais na oração. Gente, nada de errado em empenhar mais na oração, tá tudo bem, pode rezar quanto mais melhor. Só que a gente tem que entender que temos que fazer também, foi o que a Josiane falou. Deus não vai pegar comida e pôr na nossa boca. Se a gente não fizer isso, né, talvez a gente não vai conseguir se alimentar, não é verdade? Pode vir um anjo aqui servir a gente? Pode, é milagre, né? Deus mesmo fala, Jesus fala na palavra, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, né? Mas aquele que põe em prática as minhas palavras.
Então esse é o ponto. E às vezes quando eu vou convidar para a jornada, quando eu vou convidar para fazer o Renova-me, as pessoas ficam em dúvida, assim, pô, mas será que ele vai resolver o meu problema? Será que esse curso vai resolver o meu problema? Então, é assim, se você precisa funcionar melhor como ser humano, se você precisa ajustar as coisas dentro da sua humanidade, com certeza vai te ajudar muito, né? Então tem essa questão assim, do lado espiritual, de achar que eu tenho que intensificar mais o lado espiritual porque aí está a solução. É a solução sim, a gente nunca pode deixar esse lado de fora, nunca. Isso é básico, fazer pelo menos isso. Agora, tem mais o que fazer, você tem que cuidar um pouco de você, né? De como você se comporta, de como você reage, as suas reações, como está organizado o seu interior. Porque as nossas emoções, elas podem nos levar, nos ajudar a caminhar para a santidade, ou elas podem ser uma oficina, um parque de diversões do demônio. Ele entra e bagunça suas emoções e você vai no canto dele, né? É isso, falei demais. Agora me conta hoje, como você está hoje, como está a sua vida hoje, depois dessas 8 semanas, depois de ter É, alcançado um monte da cabeça fria e do coração quente, de ter então, levado e arrastado seus amigas todas aí. Me conta como está a sua vida hoje, sua vida de oração, a sua vida de comunhão com a sua família. Quem é a Josilene hoje? só acrescentando uma coisa que eu Pode, esqueci, pode Matheus. falar, pode falar. Era uma pessoa, eu também me cobrava muito, muito mesmo. Eu ruminava as coisas que aconteciam. Se acontecia alguma coisa assim que mexia comigo, eu ficava o dia todo ruminando aquilo, né? Às vezes eu me pegava sozinha ruminando aquelas coisas que me incomodavam, né? E eu procrastinava muito as coisas também, né? Então era Óbvio. tudo consequência Não, de isso é tudo isso. interessante. Isso é interessante que você fala, porque eu ouço muita gente falando que não vai entrar no Renove porque procrastina. Ah, eu não vou fazer porque eu vou procrastinar, porque eu não vou acabar o curso. Tá aqui você, né? Então, que era procrastinadora, que tá aí falando que chegou até o final, né, Josilene? É porque aqui acontece, quando você vai se conhecendo, a gente vai sabendo aquilo que é fraco em nós, aquilo que é forte em nós. Aquilo que é fraco a gente tem que trabalhar para cuidar, né? E aquilo que não, que é forte, a gente tem que empenhar, intensificar aquilo para que tenha o equilíbrio, né? Para você caminhar mais, né? Conseguir tudo isso. E assim, hoje assim, eu sou muito grata a Deus mesmo, porque de todo esse tempo, né, que a gente viveu, dessas 8 semanas, a oração, para mim, hoje ela tem um novo contexto, né? Que eu aprendi, né? Senhor, se eu sei que estou aqui na tua presença, né? Me ajuda a permanecer aqui na tua presença. Isso faz a gente como se a gente saísse, desligasse de tudo para estar ali só você e Deus, mais ninguém, né? E isso é Maravilha. importante, né? E a pausa breve, ela te faz você viver esse momento de mais intimidade, porque você se volta para você mesmo. E quando você vai criando essa intimidade com Deus, você vai amadurecendo espiritualmente também. Né? Quando você ouve uma leitura bíblica, você escuta o evangelho, escuta um hino, aquilo aguça com mais pureza dentro do coração da gente. Porque você vai captando cada palavra, né, com mais clareza em tudo aquilo que você viveu, que você não conseguia entender. Porque os nossos sentidos, meus sentidos estavam todos bloqueados, estavam todos tampados, né? E uma das coisas assim, que eu amei demais por aquela live da ansiedade, né, que você fez, né? Eu achei linda, linda a forma como você foi explicando. Será que é só ansiedade mesmo, né? E eu vi que para mim não era só ansiedade, tinha mais coisas que eu queria conhecer. E quando escutei aquela oração dos sentidos, gente, aquela oração é maravilhosa. E juntamente com a novena da confiança que a gente também faz, que é fantástica, que é linda aquela novena, nossa, as coisas fluem de uma maneira, né, muito bacana. E a gente Essa, é essa, dedicado. essa oração dos sentidos está no nosso grupo do Telegram, pessoal. Quem quiser pegar lá, eu fiz por você, né, Jana? Você pediu, aí eu falei, vou fazer. Aí eu fiz o texto lá, escrevi o texto, coloquei num PDF, coloquei lá
no grupo do Telegram. Falei, a Josilene vai ganhar, mas vou distribuir para todo mundo. Então, é interessante que quando você entende que tudo que acontece com você, seja de bom ou de ruim, vem através dos sentidos, daquilo que você vê, daquilo que você ouve, né? Daquilo que você fala, daquilo que você toca. Isso é muito importante, que você vai bloquear, né? Com aquilo que precisa ser, fazer com as orações, com as boas atitudes, vai ver coisas que vai te ajudar a crescer, né? Que vai te amadurecer, né? As atitudes a gente vai mudando, então com isso a gente vai percebendo o cuidado quando você sai na rua, você observa as coisas, o jeito do outro, né? Tudo isso é muito importante. E eu antes era assim, né? Muito insegura, medrosa, tinha medo de enfrentar as coisas, muito, como é que fala? Muito procrastinadora das coisas também. E depois do Renova, assim, parece que a janela se abriu. A janela é pequenininha e a janela se abriu de tal forma, né, que escancarou tudo que eu precisava para poder caminhar e avançar para as águas mais profundas. Eu sempre trabalhava muito com isso. Meu Deus, eu quero ir para as águas mais profundas. Como que eu vou fazer? Me ajuda. Eu não quero ficar no raso. Eu quero aprofundar demais, né, na minha intimidade contigo, ajudar as pessoas a resgatar almas, a fazer algo diferente, porque se eu estou aqui é porque tem algum propósito, eu quero fazer mais. Eu não quero ficar só aqui, né, quietinha, não. Se eu estou aqui, eu quero fazer algo mais, eu quero partilhar mais, eu quero poder ajudar mais, né, usa de mim. Mas para isso eu tenho que me conhecer. Se eu não me conhecer, não tem como se ajudar. Como diz, não tem como se dar carona para o outro se você está a pé, né? Então você tem que se preparar. Você tem que se Gostei, blindar, né? gostei Então, dessa. então é tudo isso. E a gente tem que lembrar que nada é tão bom que não possa ser melhorado. A cada dia mais eu vou melhorando. A cada dia mais eu vou crescendo em intimidade. A cada dia mais eu vou me tornando uma pessoa melhor. Lógico, 100%, né? Santidade é só Deus. Mas Ele nos quer dessa santidade para a gente também. Né? Que a gente busca a conhecer. Não, Jesus, eu quero mudar de vida, eu quero ser uma pessoa melhor, eu quero poder ajudar as pessoas, eu quero levar a tua palavra, eu quero ter o amor, eu quero ser testemunho da tua graça, aquilo que você faz em mim, através da minha vida, me ajuda. Quando a gente abre o coração para isso, não tem como. Deus faz. E Ele surpreende a gente. Muito mais do que a gente imagina. Então, o Renova para mim foi uma surpresa, né? Como eu falei no vídeo antes que eu fiz, É, é mais que renovação, é uma transformação de vida. Mas a gente tem que se abrir, a gente tem que querer se conhecer. E quando a gente se abre para conhecer, Mateus, Deus nos mostra quem realmente nós somos. E quando ele mostra quem realmente nós somos, a gente vai conhecer a fundo as nossas fraquezas, aquilo que é exatamente. bom, Ele mostra né? duas coisas, né? Primeiro, a sua dignidade como filho de Deus, feita imagem e Ser semelhança amado, do Deus glorioso, do Deus Altíssimo, né? E a outra coisa é que você começa a perceber o abismo das suas misérias, né? Não sim, para ficar desesperado, né? Porque se a gente ficar desesperado com as nossas misérias, a gente se perde, né? E a gente tem que sempre pedir a proteção de Nossa Senhora para estar junto com a gente quando a gente descobre o abismo que a gente é de arrogância, de vaidade, de soberba, de orgulho, de egoísmo, enfim. O ser humano, ele é miserável, né? Mas maior que a miséria do ser humano é a misericórdia do Senhor, não é? e eu não tinha isso comigo. Eu Jesus não é tinha o isso comigo. ponto de encontro entre Sim, a miséria humana e a bondade de Deus. É onde se encontram a nossa sede com a água viva, né? Isso é sim, maravilhoso o que você está dizendo, Josiane. Só para complementar, você estava falando muito sobre os sentidos fechados, né? Sobre o autoconhecimento. É isso mesmo. É, eu não tiro nada disso, eu só quero complementar. Se eu vou usar uma outra analogia, né? Que é assim, quando nós estamos agitados interiormente, cada um das nossas preocupações, das nossas carências, como você bem disse, elas fazem um som dentro de nós. É como se fosse um instrumento. Imagina um instrumento aí, sei lá, uma flauta, um tambor, um violão, uma guitarra, tocando dentro de nós. Tá? Então, cada uma dessas micro traumas, desses micro problemas, dessas micro preocupações e angústias dentro de nós,
Elas estão fazendo uma sinfonia desordenada, porque não tem maestro. Para desordem, não tem maestro, certo? É uma bagunça. Aí o que acontece? Você não escuta. Deus está falando com você o tempo inteiro, só que você. Hã? Quê? Não, Oi? Entendeu? Não é assim, a pessoa se ordenou, agora Deus então começou a falar com ela. Não, Deus sempre falou, né? Só que como a Josilene bem disse, às vezes a gente está com os ouvidos fechados, com os olhos desatentos, com o nosso interior cheio de ruído, né? Cheio de bagunça. Aí você quer escutar Deus na oração? Como? Né? é Você impossível. quer ter intimidade com Deus como? Você tem uma banda dentro de você, né? E é Uhum. engraçado porque na palavra de Deus, no livro de Elias, tem uma passagem, não sei se vocês conhecem. Elias foi para uma montanha porque ele tinha uma promessa que ele ia ver Deus, né? Então ele ficou em silêncio e ele esperava Deus se manifestar para ele de uma maneira grandiosa, de uma maneira sobrenatural, poderosa, né? Então aconteceu um raio, puf. Aí ele olhou e falou: não, Deus não está no raio. Aí aconteceu uma tempestade. Não, não, Deus não está na tempestade. Aí aconteceu, será um incêndio. Deus não estava no incêndio. Aí soprou nele uma leve brisa, bateu nas costas dele, assim. Aí ele falou: opa, aqui está o Senhor. E é muito bonita essa passagem, porque é justamente isso que acontece, né? Deus, pessoal, escutem uma coisa que eu vou falar para vocês. Ah, isso é muito importante que eu vou dizer. Deus não vai aumentar a voz dele para que você escute. Não vai aumentar. Ele não aumenta. Ele é constantemente suave, constantemente doce, constantemente amoroso. Ele não tem por que levantar a voz, porque quem tem que baixar o ruído é você. Né? Quem tem que parar para ouvir o que ele está dizendo é você. Né? E quando você para para ouvir, você começa a ver Deus na natureza, na árvore, no nascer, no pôr do sol, né? Nos bichinhos, na formiga, na abelha, na borboleta. Você começa a ver Deus em você, no seu, como Ele te fez, né? Nossa, que eu sou uma criação perfeita. Por mais que você não se ache bonito, se você não se gosta, você se admira e pensa assim: nossa, cara, que criação fantástica. O ser humano, né? Meu coração bate, meus olhos enxergam, eu sinto gosto na minha boca. É uma coisa maravilhosa. Mas assim, a gente vive tão, né, Netflix, problema do trabalho, tem que pagar conta, é isso que eu tenho que fazer, meu Deus, eu não vou dar conta de tudo, como se você estivesse sozinho, né? Porque no final das contas, Josilene, quando a gente não tem confiança e não caminha de mão dada com Deus, a gente acha que a gente está sozinho. Aí vem o Sim. desespero, né? Como eu vou dar conta de tudo? Ô, seu pai não te abandona, não, cara. Você tem um pai no céu que vai cuidar de você. Ah, mas eu tô perdendo gente. Ah, você não sabia que vai perder gente? Que a gente vai viver eternamente lá na vida eterna. Aqui nós vamos perder mesmo. Ele perdeu o filho dele, E né? outra coisa, Matheus, você falando isso, você me fez lembrar daquele vídeo que você fez sobre a vida eterna. Aquilo me chamou muita atenção também, né? Esperança, né? A O nome gente, do vídeo é justamente, a Esperança. gente vive aqui, é tão pouco, tão pequeno diante da eternidade que nos espera, né? E a gente, muitas pessoas vivem para essa vida daqui, e esquece que aqui tudo é passageiro, né? E voltando só a questão um pouquinho da ansiedade que eu falei antes, o Sim. nível de ansiedade que eu tinha era tão grande, é tão grande, quando eu me deitava para dormir, o meu coração acelerava tanto, mas tanto que eu sentia ele bater tão forte que meu peito ficava, eu acordava no outro dia de manhã com o meu peito todo dolorido, de tão forte que ele batia. Eu falei assim, meu Deus do céu, mas por que o coração tá tão... Aí eu achei que era o café, parei tomar o café. Mas não é o café. Ela continuava do mesmo jeito. Eu fui até o médico poder fazer exame, porque eu pensei, eu vou dar um trem aqui. Então, porque o nível de ansiedade era muito grande, né? Porque a agitação em mim era grande, era muito grande. E eu, assim, eu fazia muitas coisas ao mesmo tempo e no final das contas também não concluía. Isso também me atrapalhava e causava também uma certa frustração.
né? Você tem Então, uma assim, vida agitada, Josilene? Você tem uma vida agitada? Você trabalha, tem muitas coisas para sim, fazer ou não? eu trabalho por conta própria, né? Eu sou massoterapeuta, né? Aham, E então, assim, e o mundo da massagem tem muitas coisas, né, que não condiz com a minha fé. Então, eu busco muito isso, a compreender se eu vou fazer um curso, alguma coisa, a olhar, né, o que está por trás daquilo ali que está me apresentando, né, para a entendi. gente não ouvir coisas, né, que vai me tirar da minha caminhada com Deus, a me distanciar de Deus, da verdade, né, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Sim. E eu sempre buscando, né, e, e isso me paralisava um pouco, porque eu falei assim, meu Deus, não dá certo, não é isso. O meu trabalho que eu quero fazer não é dessa forma. Então, assim, eu procuro muito levar através do trabalho que eu faço a serenidade, porque a gente está com o corpo cansado, e uma coisa muito interessante quando você falava na jornada, né, que é a questão do cuidar do corpo, não para se esculpir, mas cuidar do tempo do Espírito Santo, que se Deus nos deu um corpo para a gente cuidar, Deus nos deu os médicos para nos ajudar, deu os recursos para a gente ajudar, e às vezes a gente acha que vai ser milagre chegar aqui e fazer as coisas, e não é assim. A gente tem que fazer a nossa parte, né, de cuidar. E a massagem, do trabalho que eu faço, né, eu coloco esse lado de cuidar assim, se eu cuido do meu corpo, as minhas emoções também vão responder bem. Porque se eu estou triste, se eu estou abatido, depressivo, meu corpo vai ficar cansado, vai ficar pesado, eu não vou conseguir fazer as coisas. Então, dentro do trabalho que eu faço, eu procuro levar o quê? É através da massagem eu posso melhorar as minhas emoções, tirar aquele peso do corpo, aquele cansaço, né? E Aham, perceber se eu estou fisicamente, emocionalmente, espiritualmente equilibrado, eu vou alcançar a serenidade também. Eu vou ter sim, um dia melhor, né? E sim. dentro da massagem, para mim achar isso, né, dos cursos que eu fiz, tá, foi muito difícil. Eu falei Aham. assim, não, eu tenho que achar alguma... Até nisso, o Remova me ajudou. Muito, muito mesmo. E é tão interessante que eu, conversando com a minha mãe, eu falei com ela assim, mãe, durante essas 8 semanas, né, eu não sei se as pessoas perceberam algo em mim, mas eu sei que algo em mim, dentro de mim mudou. Ela virou para mim e falou assim, minha filha, você está mais aberta para a graça de Deus. Ó, Quando ela falou isso para mim, eu falei assim, nossa, é tudo que eu precisava. Ela falou assim, olha o que aconteceu com você essa semana. aham. E eu tenho uma situação, né, que eu tenho há 3 anos que eu venho lutando para resolver. E essa semana ela deu de uns dias para cá, ela deu uma caminhada muito grande, deu uma evolução. Porque a É, ansiedade, muitas vezes, impede a graça de vir até nós. Porque a gente não está confiando, né? A é, gente não está entregando realmente aquilo que a gente quer que Deus faça por nós, que é dele fazer. Porque o possível nós fazemos, o impossível é ele que faz, né? é isso E aí. Deus me deu outra graça em relação ao meu lado profissional, né, a voltar a fazer um curso que eu queria fazer há muito tempo. Eu falei assim, nossa, isso para mim foi uma evolução muito grande, porque eu estou vendo o cuidado de Deus nas coisas, né, na simplicidade, você consegue ver, né, é um carinho que você ganha de uma pessoa que você muito tempo você não vê, uma ligação, tudo isso é um cuidado. Então, isso para mim é muito importante, porque a gente vai vendo o agir de Deus nas pequenas coisas. E quanto mais eu me abro para essa graça, mais a graça habita em mim. Mas a gente tem que abrir o coração, né? Deixar que ele Com faça. E tanto que certeza. ontem, naquela live que você fez, né, do texto, terça-feira, né, da confiança, né, do texto, falando toda aquela abordagem, todas das coisas, do plano de Deus, é aquela música do Cassimiro, né? Teus planos. Aquela música me ajudou É, muito no período da minha vida a entender a gente abandonar nos planos de Deus, né? Mas também saber que a gente tem que fazer a nossa parte, né? Então, assim, eu só tenho muito que agradecer o Renova, agradecer você, Matheus. E uma das coisas também que eu queria deixar muito claro, a questão do São José, aham. um vídeo que você fez falando sobre São José. Nossa, achei lindo aquela forma que você foi abordando a história de São José, esse homem fiel, justo. Gente, é muito lindo. Tava na igreja, né? Sim, estava na É. igreja, né? Eu fui olhando tudo. Então, assim, isso me Tendo chama um muita movimento de atenção. cursilhos aqui de resenha. Ainda vou fazer esse cursilho ainda. Esse cursilho Isso, me tem que chama fazer. muita atenção, Tem que fazer. né? Então, assim, a sua história, como você foi, né? Que foi esse momento de conversão, de encontro com Deus.
Tudo isso é muito bonito e isso faz, não se fez com ele, comigo pode, né? Comigo pode acontecer a mudança. É possível mudar. A gente tem Com que certeza. querer e fazer o que tem que ser feito para alcançar, né, esse monte da cabeça fria, do coração quente, né? Então, Deus trabalha muito perfeito nas coisas que Ele quer para a nossa vida. Quanto mais, como tem aquela motiva de graça, né? Quanto mais me entregar, mais eu vou me molhar. Quando eu mais deixar Deus fazer, mais Deus vai fazer na minha vida. Então é confiança, é esperança, é dedicação, é amor. Se caiu, levanta de novo, né? A gente não tem por que ficar murmurando, olhando para trás, né? Olhar para trás por aquilo que você já superou, que você pode superar mais, né? A gente vai estar sempre, vai ter diversidades na vida, mas a vida eterna que nos espera lá na frente é muito maior do que tudo aquilo que a gente está vivendo. Então, se a gente vai crescendo, a gente vai moldando, né? A gente, com barro no mundo Deus vai nos moldando de tal forma, vai ficando, né, uma escultura linda, né? Que a gente vai transmitindo esse amor por ele, né? A gente tem que ser canal de graça, tem que ser canal de luz para as pessoas. Onde quer que a gente vai? Mesmo para aqueles que não gostam muito da gente, a gente tem que amar, a gente tem que ver na outra pessoa de Cristo, né? Quando a gente consegue entender isso, as coisas fluem bem. Aquele mal que às vezes a pessoa está pensando da gente, ou consciente ou inconsciente, isso não vai nos atingir, porque você consegue ver nele a pessoa, porque você, a pessoa de Cristo, você vê em você também a pessoa de Deus, né? Aquele amor que ele deu para te criar, para te dar vida. Deus nos deu tudo, né? Deus nos deu tudo, deu a vida, né? Deu a capacidade, a inteligência, as escolhas que a gente pode fazer, né? O livre-arbítrio, Deus nos deu tudo. Basta a gente fazer, né, o que tem que ser feito, né, com amor, com Nossa. carinho, dedicação e fé que a gente vai alcançar grandes voos, né? Tem que ter a visão de águia, né, ver lá na frente. E a Ô, gente vai Josilene, fazer. nós vamos ter que fazer outra vez a conversa para conversar mais. Eu Estamos aqui. gostei muito de conversar com você. Você está irradiando assim, energia, força, coragem. Fiquei muito feliz de te escutar assim, né, por mais tempo, deixar você falar bastante aí. Cara, que legal, que bacana que você encontrou tudo isso, né? Não O que eu vejo, sempre né? peço isso é a obra e graça de Deus na vida da gente, né? Amém, amém, com certeza. É a Eu obra não e graça vejo de Deus. mais, A gente ó, só vai eu vejo, entendendo, né? pelo que você fala agora, eu não consigo identificar mais medo, insegurança, timidez. Você está mudada Isso mesmo. Isso é bom, isso é bom. Isso, Inclusive, isso sabe, é bom. mais ou menos 15 dias atrás, aqui perto da minha cidade, outra cidade que se Uhum, chama Coronel Fabriciano, lá uhum, tem um santuário que se chama Santuário de Piedade. uhum. E o rapaz me mostrou a foto, um amigo nosso mostrou uma foto, e eu nunca tinha ido lá. Eu falei assim, não, eu preciso conhecer esse lugar. E eu só me lembrava do monte, só do monte. Aí quando eu cheguei lá, gente, mas lá é lindo, lindo, simples, mas ao mesmo tempo lindo, radia tanta beleza. A gente foi subir num morrinho, assim, sabe? Cheio de pedras, né? De areia, de buraco, assim. Quando chegou lá na frente, tinha uma cruz tão linda lá em cima. Olha, Eu fiquei lembrando, falei assim, gente, cadê o Matheus aqui para nos ajudar nesse monte aqui? Porque para subir é cheio de buraco e pedra. é isso aí. Né? É assim a nossa caminhada. A gente vai encontrar a pedra, vai escorregar, mas quando chega lá em cima, você vê a cruz. E logo depois eu vi a imagem de Nossa Senhora das Missões, depois Nossa Senhora das Graças. Eu falei assim, gente, mas esse lugar aqui é lindo, é maravilhoso. Então eu falei assim, nossa, até isso Deus me proporcionou. A viver um pouquinho, né, a subir esse monte, né, dessa forma física mesmo, concreta, mas, né, não só, mais ainda o espiritual da gente, né? Então, assim, o cuidado de Deus é muito grande. O carinho de Deus com a gente é muito grande, né? E a gente reclama muito, né? De barriga cheia, porque Ele nos dá tudo. Não falta É. nada. Não Quando falta nada. foi o que falei terça-feira, eu e Camila, a gente falou terça-feira, né? Quando você está abastecido do amor de Deus, sabe que Ele te ama, independente das suas fraquezas, das suas falhas, dos seus problemas, de quão quebrado você está, vamos dizer assim, às vezes até mesmo quebrado moralmente, né? Ou emocionalmente, ou sei lá. Quando você sabe, conhece o amor dele, nada, tudo toma uma importância relativa baixa,
né? De sim. médio para baixo. Né? Eu vejo pessoas muito angustiadas, Josilene, muito tristes, porque não tem aceitação dos outros. Né? É importante que a gente se ame, que a gente se respeite, né? Mas a necessidade de ser amado por um ser humano não pode ser maior que a necessidade de ser amado por Deus, e Ele já te ama, e Ele Ele em já primeiro te, lugar. e Ele já te ama, e ele tem um amor por você é, sobrenatural. Aí as pessoas se afundam porque o vizinho, porque o parente, porque sei lá, alguém não ama, sabe? É importante, mas não é fundamental. Não é o primeiro lugar, né? Então, foi aquilo que ele mesmo disse: buscai primeiro o reino de Deus. E o que que é o reino de Deus? É a justiça. Justiça no sentido de você se santificar, de você ser mais virtuoso, mais próximo do coração dele. Isso aí. O resto, e o resto? O que que ele fala do resto? É engraçada essa frase. Busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E o resto, o demais, vos será dado em acréscimo. Sim. É penduricalho, entendeu? O É principal é uma você coisa estar assim, abastecido. O resto é o quando resto. você falou, com certeza. E você falando a questão do se amar, quando eu estava vivendo aquela época fácil, difícil em relação, né, do divórcio, aquela coisa toda, a carência de amor, né, que era Uhum. paterna que eu tinha era tão grande, e eu, é, inconscientemente, eu acabei remetindo isso, né, para o pai do meu filho, me fez ficar frustrada porque ele não correspondia àquilo que eu precisava. E me vinha, e eu, por fato de eu me cobrar, não sentir-me amada, o que que acontecia? Essa é uma confissão que eu vou fazer que nunca publiquei isso para ninguém. Eu pensava em tirar a minha vida, Olha, porque eu não me sentia amada. Várias vezes eu queria fazer isso, né? Mas depois que eu entendi, né, que aquilo tudo não era o que Deus estava querendo para mim, que eu tive. E outra coisa muito interessante, Mateus, que o renova-me, os exercícios, né, ou você vai trabalhando as coisas nos seus sentidos, você vai tomando mais consciência da grandiosidade do amor de Deus. é E isso quando mesmo. a gente tem essa consciência, nada, mas nada pode te afastar do amor dele. Aconteça o que acontecer, continua ali firme, mesmo como você falou aí, mesmo com nossas É fraquezas. isso. É Você vai isso. vendo a misericórdia dele, né? O que eu costumo dizer, Josilene, é assim, que quando a gente se organiza minimamente, né? Quando a gente silencia e está organizado, a gente aumenta a nossa capacidade de receber amor, porque às vezes nós Sim, não estamos abertos ao amor, né? Então, quando você se organiza, você se abre ao amor, como você falou agora, se abre à graça, se abre a ser amado. Você se deixa ser amado por Deus, né? E consequentemente, você passa a amar mais, né? Você consegue entender. Às vezes chega alguém que faz uma contrariedade com você, faz uma falta de educação com você. Você consegue imitar o que o mestre fez lá na cruz, né? Não, perdoa ele, não está sabendo o que está fazendo. Deixa quieto. Né? Deixa pra lá. Não, não culpa ele, não. Porque você fica mais tolerante. Está abastecida, né? Abastecida do amor de Deus, gente. Não precisa mais nada. Tá tudo em sim, paz. Aí consegue a paz interior, consegue a alegria de viver, mesmo passando por dificuldades, né? A gente vê os santos, olha só, Josilene, a- a- o exemplo dos santos, né? Os santos, quem são os santos? Os santos foram aqueles que se deixaram preencher completamente pelo amor de Deus, né? No final da vida, né? Quando eles atingem esse estágio, Paulo chega a dizer: não sou mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim, né? Eles se deixam, como eu vou dizer, se deixam transformar na figura do próprio Cristo. Eles nunca perdem a identidade, cada santo tem um nome, sobrenome, vai ser sempre aquela pessoa, né? Dizer que virou Cosmos não é da nossa religião. A gente sempre permanece sendo Mateus e Josilene por resto da eternidade.
Mesmo quando a gente é mergulhado na realidade divina, mesmo quando a gente é mergulhado na eternidade, Mateus continua sendo Mateus, Josilene continua sendo Josilene. Mas os santos deixaram que Jesus transformasse eles por completo. Aí chega nesse estágio, olha só o que acontece. Chega nesse estágio, o santo tem uma doença terminal, né? Santa Teresinha do Menino Jesus, por exemplo, tuberculose. Ela deitada na cama, vertia sangue pela boca quando ela tossia, uma sensação de ser asfixiado, né? Porque você não consegue respirar, o pulmão tomado, aquele negócio muito ruim. Ela ria e dizia: Senhor, está próximo o nosso encontro. Como eu estou feliz de poder saber que você me ama, né? E que estamos chegando no momento de se encontrar definitivamente. Olha só. É muito lindo isso. Isso é uma coisa impensada para nós, né? Outra coisa que acontece muito são os mártires, né? Os mártires. Os mártires são o quê? São prova viva, gente, da providência de Deus. São prova viva da existência de Deus. Quem não consegue enxergar Deus no que os mártires fizeram, não consegue enxergar Deus em mais nada, pelo amor de Deus. Olha aqui. Eles se deixam tirar a vida, né? Sim, Muitos mártires puderam escolher não morrer. Eles puderam escolher. Olha, se você casar com fulano, então você vive. Só que se você não casar, você morre. Isso feria a fé da pessoa. A pessoa falou: eu prefiro Jesus, eu prefiro o paraíso. Pode me matar. Pode sim. tirar minha vida. Veja o tamanho da fortaleza que a gente encontra quando a gente está unido com Jesus. Pode levar à morte. A gente Pode não tem vir medo, doença, né? pode vir a doença que for, pode vir o abandono que for. Se você tem Deus, nada te falta. Nada. A gente ouve, a gente ouve essa frase de Santa Teresa d'Ávila, né? Quem tem Deus basta, né? É isso. Por quê? Porque ele Sim. preenche todos os anseios do nosso coração. Só que É. nosso Supre todas coração, as carências, né? exatamente. Só que quando o nosso coração não nos pertence, dificilmente a gente vai conseguir dar o coração para ele, né? Com certeza. É Com isso aí. certeza. E o fato de se conhecer, né, de se entregar, de se abandonar, né? Quanto mais isso, mais Deus age, né? Amém. E Deus quer nos dar muito mais do que a gente imagina. Muito Muito mais. mais, né? Ele nos Surpreendendo. quer dar o céu, né? Não é o que as coisas da terra, mas o céu. Então, esse cuidado de Deus, esse zelo de Deus por nós, filhos dele, pela criatura que ele criou, por ter dado o filho dele por amor a nós, é imenso, é incomensurável, não tem comparação, né? Então, a gente vai vivendo esse amor, desse cuidado, para alcançar justamente o que ele quer nos dar, que é o céu, né? E nosso lugar é o céu, o meu lugar é o céu, o seu lugar é Amém. no céu, é lá que nós queremos morar. Isso aqui é Amém. só passageiro. A gente poder aprender a ser mais santos, a ser pessoas melhores, a amar, né? E levar mais pessoas com a gente para o céu. É lá que nós queremos ficar, né? Por toda a Amém. eternidade, né? Amém, querida. Olha, que gostoso conversar com você hoje. Como eu falei, você transmite confiança, transmite energia, paz, coragem, amor. Muito obrigado, Eu que Josilene, por você agradeço. estar aqui hoje. Obrigado por você ter dado esse passo, né, de confiar em tudo aquilo que eu disse, né? Porque às vezes parece que eu estou querendo seduzir você para fazer meu curso, né? E, na verdade, o que eu quero é isso aí, ó, que eu estou encontrando agora. Mas eu não tenho como fazer isso se você não se comprometer e não entrar para fazer 8 semanas de caminhada, que são 8 semanas de dedicação. Não é muita dedicação por dia, não é muita dedicação por semana, em termos de tempo, né? É bem, Sim, bem curtinho os exercícios, bem curtinho as aulas, só que é um compromisso com a sua transformação, compromisso sim. com a mudança de olhar. Aí chega depois de 8 semanas e encontro você desse jeito aqui. Isso me enche de É, mas alegria, me enche de a energia para gente, continuar nesse caminho, né? Para muito, continuar muito. fazendo cada vez mais isso.
Com certeza. E a gente, assim, a gente vai vendo essas mudanças, a gente vai querendo levar isso para outro também, né? E assim, eu Aham. sou muito grata a Deus por ter permitido ter trazido a Vanessa, ter trazido a Betinha, ter trago a Carmen também, né? E eu quero, assim, propagar mais ensino para as pessoas, porque a gente vê que as pessoas hoje já estão num círculo tão fechado que elas não conseguem se enxergar, né? E às vezes a pessoa entra num quadro de depressão, num quadro de doenças, né? Que impede elas de prosseguir, porque elas ainda não conheceram. Então, nós que fizemos o Renova, que conhecemos essa maravilha de graças, né? Que é uma bênção de Deus em nossas vidas, né? Por entre aspas, nós temos a obrigação de levar isso para as pessoas, né? Com Começar certeza. pelas pessoas próximas da gente, porque aquilo que a gente quer para a gente de bem, a gente quer para o outro também. Principalmente aquelas pessoas que moram conosco, né? Família, os amigos, né? As pessoas de comunidade. E a gente vai levando isso, você vai vendo, notando essa diferença na gente, a gente vai, né, propagando tudo isso. Porque quando é a exposição de Deus, ele flui de tal maneira, tão grande, tão imensa, né? Que você não, você acaba perdendo o controle, porque ele que está no controle das coisas, né? Ele que vai fazendo tudo, ele vai colocando pessoas na sua frente, né? Que vai te proporcionando a você a divulgar, a você falar, a você querer que o outro esteja junto com você também, né? E isso é muito lindo, isso é muito bacana. É só tenho mesmo que agradecer muito a Deus por essa oportunidade, por essa graça de ter conhecido você, o Renovo Mateus São José, né? Os seus filhos são maravilhosos, estão chegando, próximo da princesinha que está prestes a nascer, né? A sua esposa. Então, assim, é todo um trabalho, né? De família para ajudar, né? A outras famílias, né? E gente, por isso que eu creio assim, que o nome Tenda São José remete para as famílias, né? As famílias hoje estão Exatamente. muito carentes, né? Muito carente, né? E isso faz, hoje as pessoas estão tão próximas pelo virtual, né? Mas fisicamente elas são distantes, né? E isso faz com que o amor vá esfriando também, né? Então a gente tem que ter esse cuidado com isso, né? Porque eu tô aqui, às vezes o pai está no quarto, o filho está no outro, ali conversando no celular, mas quando se aproxima não tem, né, essa relação, né, esse diálogo, essa intimidade de pai e de filho, né, porque vai distanciando. Então, a gente não pode deixar que isso nos afaste, né, e isso Verdade. é grandioso quando a gente consegue unir essas coisas, né, para poder proporcionar mais, né, uma vida melhor em família e levar isso para os amigos também, né. Eu tenho muito que agradecer muito a Deus, agradecer muito a Nossa Senhora da confiança, né, que tem me Da ajudado confiança. muito, né, agradecer o meu anjo da guarda. Essa semana eu comecei a rezar com São Rafael, está sendo uma bênção, né, essa intimidade com ele também, que é um anjo da cura, né, a gente sabe que é um anjo da cura, que nos ajuda também a caminhar, né, os anjos Com de maneira certeza. geral, né, Com e meu certeza. glorioso São José, não posso deixar ele de jeito nenhum, porque ele que, né, sempre, eu sinto o cuidado dele comigo e com meu filho, né? E diante de tudo que eu já vivi. É perceptível isso, né? Eu consigo perceber o cuidado dele, a presença dele comigo o tempo todo, né? E eu só tenho muito o que agradecer, muito mesmo, Amém. agradecer a você por todo esse trabalho que você faz. Isso é uma missão de Deus. Deus escolheu você, Mateus, para fazer isso, né? E quanto mais você se entregar para essa graça, mais Deus vai usar de você para ajudar outras Amém. pessoas, né? A gente Amém. só tem que agradecer muito a Deus, né? Que Deus é Eu só, muito bom, ô né? Josilene, eu só atrapalho ele. Ele tá perdido comigo, viu, filho? Você está te moldando também, bom. Então isso Ele vai vai, fluindo, vai, né? vai vai me dando umas marteladas aqui, né? A Querida, mais todos uma nós. vez, muito obrigado. Vamos fazer uma oração para a gente encerrar? Sim, sim, Ó, quero sim. te, quero te agradecer mais uma vez por toda a sua alegria e te parabenizar, né, pela sua força e coragem, por ter trazido isso aqui para nós hoje. Vamos ver se a gente marca outras conversas aí. Foi muito bom falar com Sim, você, estou à tá disposição. bom? Então vamos, em Com nome do certeza. Pai, do Ai, Filho, do Espírito Deus. Santo. Senhor, eu te agradeço, Jesus, por esse momento de partilha. Obrigado, Senhor, pela vida da Josilene e da família dela. Toca, Senhor, profundamente todos os corações que nos escutaram hoje e que ainda vão assistir essa nossa conversa ao longo do dia, ao longo dos dias. Jesus, todos precisam do seu amor. Todos precisam, Senhor, se abastecer da sua presença. É só
Jesus, através do seu amor, que os nossos desafios serão superados. É só, Jesus, com a rocha fundamental da confiança na sua providência, na confiança no seu amor, Jesus, que os nossos desafios serão colocados abaixo dos nossos pés, abaixo dos seus pés, Jesus. Envia, Senhor, o seu amor, a sua graça, a sua luz, pelo seu Santo Espírito a todos os corações, Senhor, que estão sedentos, buscando por Ti. Quero pedir pelo filho da Cristiane que pediu aqui para rezar por ele, agora há pouco, ela pediu para Niashi, parece é o nome do filho dela. Também quero pedir pela Keitiane, que está procurando um emprego, Senhor. Abençoa, Senhor, tanto o filho da Cristiane quanto o emprego da Keitiane, que eles encontrem o que estão procurando, mas que, sobretudo, Jesus, isso não roube a amizade contigo, não roube o amor que cada um tem por você e você por essa pessoa. Deus abençoe todos nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Josilene, espera um pouquinho que tem alguém que quer te dar um tchau aqui. Vem cá. Vem cá, rápido. Corre. Corre. Arruma o cabelo. Você vai aparecer. Vem. É o João Gabriel, essa gracinha? É a Ei, Lívia. João Gabriel. É do João Gabriel? Não, é a Lívia. Não, cortei agora. Mudou agora. Lívia. Mudou. Faz Ei, tempo. Lívia. Dá tchau Você para tá todo mundo te ver. Lívia? Tchau, gente. Tenham todos um bom dia. Obrigado, Josilene, Amém. pela conversa. Deus te abençoe muito. Amém. Amém. Abençoa você também, toda a sua família. Fica com Fica com Deus. Tchau, Deus. tchau. Obrigado, querido. Tchau. Nada. Tchau, dona Carminha. Tchau, Arilma. Tchau, pessoal. Deus abençoe. Tchau. Tchau, Vanessa. Tchau, todos. Deus Tchau, abençoe. Vanessa. Tchau, todo mundo. Até mais.